O mundo estava assolado com uma grande crise. Depois de longos períodos de reconstrução dos países afetados pela Primeira Guerra Mundial, agora todos tinham um inimigo em comum, a Grande Depressão. Este período se caracterizou por tempos sombrios, não somente para os Estados Unidos, mas sim para quase todos os países que mantinham relação contínua com a grande potência econômica estadunidense, que enfrentava momentos de grandes incertezas econômicas, sociais, desempregos e a fome. Parecia até um mau presságio, um aviso de que as coisas só iriam piorar. A Alemanha fazia parte dos países afetados pela crise, e somado a isto, a nação ainda precisava pagar as pesadas prestações aos países vencedores, conforme o Tratado de Versalhes, já que ela havia sido culpada de ter causado a Primeira Grande Guerra. E é dentro desse cenário que o povo alemão clamava por um líder que se opusesse a essa situação humilhante e trouxesse melhor infraestrutura para o país. Então, surge um partido que, em seu discurso, prometia a diferença. Dizia que poderia fazer da Alemanha uma grande potência mundial, como ela sempre deveria ter sido. Prometia acabar com a miséria generalizada, o medo e a expectativa de momentos piores no futuro, tornando assim um terreno fértil para a ascensão de Adolf Hitler e seu partido nazista. E no dia 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg nomeou Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Essa escolha acabou preparando o caminho para a ascensão da ditadura nazista, quando o então presidente acabou falecendo em agosto. Logo após isso, em menos de 2 anos, os nazistas conseguiram consolidar uma ditadura radical, completamente subordinada à vontade pessoal de Hitler. O quadro alemão apenas piorava a cada dia. Em pouco tempo, as garras de Adolf estavam fincadas em cada meio de manipulação ideológica que ele pudesse. Para ele, era necessário que os trabalhos antissemitas começassem o mais rápido possível, em razão de sua concepção do povo judeu ser o grande causador de todo o caos do período. Tais perspectivas podem ser facilmente analisadas numa das frases de sua biografia. Abre aspas. Poderia haver uma sujidade, uma imprudência de qualquer natureza na vida cultural da nação em que pelo menos um judeu não estivesse envolvido? Quem cautelosamente abrisse o tumor haveria de encontrar, protegido contra as surpresas da luz, algum judeuzinho. Isso é tão fatal como a existência de vermes nos corpos putrefatos. Fecha aspas. Mein Kampf começou a ser escrita em 1924 pelo ditador enquanto ele ainda estava preso em Landsberg, pois havia sido condenado pela alta traição ao haver tentado derrubar a República Alemã em novembro de 1923. O livro foi uma leitura muito incentivada naqueles tempos, tendo vendido 12 milhões de exemplares. Quase todo soldado já havia o lido, e era considerada a Bíblia cristã dos nazistas. Nele encontra-se uma direta análise da mente desse genocida, a qual torna possível entender as origens da política do antissemitismo, do racismo e das ideias de espaço vital. No desenrolar das páginas, encontram-se mais críticas semelhantes a esta frase. Os judeus eram constantemente culpados falsamente de causar os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais, sendo acrescentado ainda a culpa da Primeira Guerra. Eles viam-se numa rua sem saída, completamente alheios à situação. Passaram a ser condenados por algo que, de alguma forma, cometeram. O período também foi demarcado pela força das propagandas nazistas. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, mostrava-se um grande mestre da arte de manipulação. As ideologias passaram a ser tão fortes e colocadas de uma maneira tão real, todo o povo alemão passou a crer. A mentira passou a ser contada tantas vezes e de modo tão verdadeiro que se tornou uma verdade. Frase a qual houvera sido proferida por Goebbels. Anos posteriores, George Orwell viria a escrever uma grande verdade vista no período nazista. Abre aspas, a mídia controla a massa. Vinculava-se a este povo a imagem do mal da nação, a origem de toda a desgraça vivida naqueles dias e com a forte propaganda que a equipe de campanha de Adolf promoveu, em pouco tempo, grande parte dos alemães já estavam praticando o antissemitismo, acreditando que havia uma raça superior e pura, diferente dos judeus que eram considerados a escória das raças.
Era comum os boicotes a empresas judias. Eles eram obrigados a usar a estrela de Davi no peito, para que, como se fossem gado, ficassem marcados com aquela evidência de que eram judeus, além de muitos terem sido realocados para os guetos, locais onde a condição de vida era totalmente desumana. E aproveitando deste cenário, o Partido Nazista promoveu a famosa Noite dos Cristais, em que o povo alemão, induzido pelas campanhas e movimentos de opressão aos judeus, promoveu uma onda de violência antissemita nos dias 9 a 10 de novembro de 1938, quando vidros foram quebrados de janelas de sinagogas, casas e empresas judias. Os locais ainda foram saqueados e destruídos em pouco tempo. Durante aquele período, 267 sinagogas foram incendiadas. Elas ardiam em fogo enquanto a população assistia junto aos bombeiros, que haviam recebido ordens para não apagar o fogo, a menos que eles estivessem invadindo propriedades alemãs. Estima-se que os membros da SS e da juventude hitlerista por todo o país quebraram as vitrines e saquearam as mercadorias de 7.500 estabelecimentos comerciais de propriedade judaica. Esse período ficou conhecido como a primeira vez que o regime nazista atacou diretamente o povo semita, sem nenhum tipo de acusação, apenas por serem judeus. A situação ficava cada vez mais alarmante. Com o passar do tempo, o primeiro campo de concentração crescia cada vez mais, inaugurado em 1933, assim que Adolf chegou ao poder. O campo de concentração Dachau localizava-se a cerca de 16 quilômetros a noroeste da cidade de Munique, no sul da Alemanha. Os primeiros prisioneiros daquele campo foram comunistas alemães, social-democratas, sindicalistas, testemunhas de Jeová, Roma, ciganos, homossexuais e criminosos recorrentes. Logo após o episódio dos cristais, o número de prisioneiros subiu rapidamente. Cerca de 10.000 foram lá encarcerados. Este era apenas um pequeno prelúdio do que viria a ser, em pouco tempo, o maior holocausto já visto, camuflado com a promessa vista assim que chegavam: o trabalho liberta. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech, Leolam Vaed. אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרך לי, אם לא forçados, coagidos, humilhados, expostos, desumanizados, desvalorizados e julgados. São tantos adjetivos atribuídos aos judeus naquele episódio que torna-se pesaroso colocar todos eles juntos. Eram carregados desses pensamentos que o povo semita chegava aos campos de concentração,
tentavam de algum modo agarrar-se à frase exposta no letreiro dos portões de entrada, imaginando por um segundo sequer que, se o esforço fosse árduo, eles conseguiriam um mínimo para se viver. Doloroso pensamento. Enganados por essa falsa promessa, famílias iam para os campos levando tudo o que ainda lhes restavam, sem nem sequer ter o conhecimento de que, quando chegassem lá, não somente sua dignidade seria roubada, mas também todos os seus pertences, óculos, próteses, roupas, sapatos, brinquedos infantis, livros, documentos e até mesmo cabelos. Tudo era retirado deles. Eles entravam como pessoas e saíam como pó. Durante a Alemanha nazista, foi criado um complexo de campos de concentração, denominado Auschwitz, sendo ele o maior de todos e que detinham 3 subdivisões. Auschwitz I, criado em 1940, Auschwitz II, também conhecido como Auschwitz-Birkenau, no início de 1942. E por último, Auschwitz III, também chamado de Auschwitz-Monowitz, em outubro de 1942. Neles, os prisioneiros eram distribuídos para trabalhos forçados e por um longo período um deles funcionou como campo de execuções. Estima-se que somente no campo Auschwitz-Birkenau o número de prisioneiros era altíssimo, visto que eram ali realizadas operações de execução com o gás Zyklon B, utilizado como forma de agilizar os extermínios. Este campo contava com 12 seções, separadas com arame farpado eletrificado, que contava com patrulhas constantes. Ali havia seções específicas para homens, mulheres, um campo para famílias ciganas depositadas e um para famílias judias depositadas dos guetos. Ali contava-se com os centros de extermínio, que em maio e junho de 1943 foram construídos mais 4 imponentes prédios de cremação, cada um com 3 divisões, um para os prisioneiros se despirem, uma grande câmara de gás e fornos crematórios. As operações com gás duraram até novembro de 1944, quando foram desabilitadas e demolidas como uma tentativa de esconder toda a crueldade que acontecia ali. Os judeus que ali chegavam passavam por uma espécie de triagem que os separava de capazes e incapazes de realizar trabalhos forçados. Porém, a grande maioria era caracterizada como incapaz e eram imediatamente enviados para as câmaras de gás, que tinham a aparência de banheiros com chuveiros, mas que, na verdade, serviam para enganar as vítimas e o processo de execução ser mais rápido. Os pertences daqueles que ali chegavam eram enviados para um depósito para serem posteriormente enviados para a Alemanha. Pelo menos 960 mil judeus foram exterminados em Auschwitz, além de cerca de 74 mil poloneses, 21 mil ciganos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos e 10 a 15 mil civis de outras nacionalidades. Vale ressaltar que no final de 1939, os nazistas iniciaram as operações de eutanásia com gases venenosos em doentes mentais. Esse processo dava-se pela eliminação sistemática daqueles alemães considerados indignos de viver, além das experiências desumanas feitas pelo médico nazista Josef Mengele, comumente conhecido como o Anjo da Morte, responsável pela morte de 400 mil judeus em experiências que envolviam colocação de enxerto de pele, amputações, testes em gêmeos, entre outros, o qual, vendo ao final da guerra a perseguição pelos culpados do nazismo, houvera fugido para o interior do Brasil. Este é apenas mais um exemplo das crueldades que aconteceram lá dentro. Ao final da guerra, entre 1945 e 1946, iniciaram-se os trabalhos para incriminar os responsáveis pelo Holocausto. Eles foram levados para o Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. No total, aproximadamente 6 milhões de judeus foram assassinados durante os anos de 1933 e 1945. Juízes das Forças Aliadas, Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos presidiram os interrogatórios de 22 dos principais criminosos nazistas. 12 deles assumiram a culpa de seus atos e receberam sentenças mais severas. Todavia, os muitos diziam apenas estarem seguindo ordens de superiores. O poderoso e exaltado líder da nação, Adolf Hitler, foi um dos que fugiu das consequências, se suicidando com alguns companheiros. Outros fugiram para fora do país, enquanto ainda havia tempo. Neste momento se iniciava uma grande caçada pela justiça.
Era hora de sentenciar todos os envolvidos nas crueldades ocorridas naquele período. A Alemanha nazista, assim que notou que seu império estava à beira das ruínas, tratou de rapidamente destruir tudo o que pudessem, para esconder o que era ali feito. Prédios, campos, documentos e vídeos. A maior parte das evidências foi queimada e triturada. O que restou serviu de material incriminatório durante o julgamento em Nuremberg. Os nazistas destruíram tudo o que eles puderam, só que esqueceram-se da maior prova, o próprio povo judeu, que sobreviveu às maldades. Enquanto os alemães tentavam por uma cortina de fumaça, negligenciando qualquer ato, os judeus pareciam ressurgir das cinzas. Muitos testemunharam durante aqueles dias, recusando-se a ficarem calados, prontos para a qualquer momento expor tudo o que foram obrigados a suportar. From now on, you do not answer by your name. Your name is your number. Neste ano, o mundo voltou-se os seus olhos novamente para Auschwitz, o maior símbolo da opressão e dos horrores da Segunda Guerra Mundial, no dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. 80 anos depois, e a chama ainda continua acesa, perpetuando algo que jamais deve ser esquecido. Devemos hoje olhar para o passado e cultivar a chama da memória sempre ativa, para que nunca mais sejamos aptos a permitir que tudo isso se repita. Os ecos da dor repercutem em todos nós, mas jamais seremos capazes de compreendê-lo, até mesmo aceitá-lo. של זהב ושל נחושת